dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência aqui do nosso exercício. Vamos finalizá-lo agora nessa parte 2. Ah, na parte 1, nós fizemos a criação da tabela e aplicamos aqui o primeiro filtro, que é para identificar se existe ou não o vendedor. Agora nós vamos atualizar a tabela de venda com base no vendedor. Se encontrou, vai colocar o nome do vendedor. Se não encontrou, vamos colocar um texto ali informando que não encontrou. Então, nós vamos atualizar dentro do próprio for each, tá? Porque eu quero atualizar linha por linha. E para isso, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um if para verificar se tem informação ou não dentro da nossa variável strResult. Ou seja, se ela estiver em branco, quer dizer que ele não encontrou o vendedor. Então, é o primeiro gatilho que nós precisamos aí para poder fazer essa verificação. Como é que eu verifico se ela está em branco ou não? Aqui, com base no nosso output, nós podemos edificar que quando não encontra, ele volta uma string nula. Né? Então, eu vou usar aqui, ó, string ponto is null or empty de quem eu quero com quem eu quero fazer essa verificação. Quem eu quero verificar se está nulo ou vazio? A minha str result, tá? Então, se ela estiver vazia, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar a coluna status com a informação de não encontrado, tá? Então, eu vou fazer aqui um update. Vamos procurar update raw item, tá? Qual é o valor que eu vou inserir? Eu vou falar assim, não encontrado, tá? Para falar que o vendedor não foi encontrado. Quem é a linha que eu quero atualizar? É a linha que eu estou analisando neste momento, ou seja, é minha current raw. Tá? Como eu vou estar percorrendo, é exatamente ela que eu quero atualizar. Tá? E qual é o nome da coluna que eu vou atualizar? Vamos lembrar aqui, qual foi a coluna que nós criamos aqui em cima? Eu criei uma coluna chamada status, né? Então, eu vou atualizar a minha coluna chamada status, entre aspas. Beleza? Tá? Lembrando que eu estou usando o nome dessa vez, então eu tenho que setar aqui como name, para ele poder atualizar. Pronto. Ou seja, eu vou percorrer aquela tabela. Quando eu encontrar o meu strResult, eu vou verificar. Se ele for nulo, ele vai vir aqui na minha tabela de vendas. Aqui eu vou ter uma coluna nova que eu criei lá, né? E vai colocar aqui. Se está nulo, ele vai colocar como não encontrado. E se ele encontrar um vendedor, ele vai pegar e colocar o nome do vendedor. Então aqui nós já vamos fazer o contrário. Vamos pegar e vamos colocar o else aqui. Né? Se ele encontrar, ele vai colocar para mim o strResult no mesmo lugar. Ou seja, ao final dessa execução, eu vou ter uma tabela e a minha coluna status vai estar com essas duas informações, ou não encontrado ou o nome do vendedor. Então a minha tabela ela vai estar preenchida, tá? Deixa eu colocar um logzinho depois do meu for each para a gente ver o que vai acontecer. Log message, vamos colocar aqui uma informaçãozinha e jogar um ok aqui só para eu ter o meu breakpoint. Agora vamos executar para poder pegar o resultado da tabela e ver se preencheu certinho. Beleza, vamos vir aqui no Mediate, vou mandar limpar aqui, vamos olhar a minha tabela de venda. Pronto, tá vendo? Agora ele tem aqui a minha coluna status atualizada. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto, como ele não tem mesmo o número 4, ele colocou como não encontrado. Então, como na minha tabela de vendedor eu só tenho 1, 2, 3, tudo que for diferente de 1, 2, 3 ele vai ter que dar como não encontrado. Tá? Olha aqui, o 4 ele deu como não encontrado. 4, 4, ah, tem um 5 aqui também, ó, apareceu também como não encontrado. Ou seja, a nossa tabela agora ela está atualizada com as informações que nós pré-definimos. Agora, qual que é o objetivo? Pronto, eu tenho a minha tabela atualizada, eu sei quem é o vendedor que fez cada uma das vendas, agora eu vou agrupar. Eu vou agrupar e vou separar. Vou salvar uma tabela só para o vendedor 1, vou salvar uma tabela só para o vendedor 2, vou salvar uma tabela só para o vendedor 3 e uma outra tabela só para os vendedores não encontrados.
né? Com isso, eu tenho um arquivinho ali que eu posso pegar e mandar por e-mail para cada vendedor, posso mandar por e-mail para cada supervisor, e aquele não encontrado, eu posso mandar um e-mail para o responsável da área. Enfim, eu vou ter arquivos aglomerados ali que eu posso manipulá-los e utilizá-los da melhor maneira. Tá? Então, vamos agora fazer essa parte do filtro na tabela. Vamos parar aqui. Então, vamos lá. Terminei meu for each aqui. Agora eu vou fazer uma nova sequence aqui para a gente trabalhar com essa criação dos filtros. Agora aqui uma outra sequence aqui. Vai agrupar. Bom, para que eu consiga utilizar um filtro dentro da tabela, o que, que eu vou fazer? Aqui dentro do meu vendedor, eu tenho o nome deles, né? Nessa minha outra tabela aqui que ele vai preencher, esse nome ele vai aparecer aqui também. Só que ele vai aparecer várias vezes. Então, o objetivo é que, com esse cara como filtro, eu consiga filtrar essa tabela e gerar um arquivo. Tá, mas como que eu vou colocar esses caras aqui como um filtro? O que que eu vou fazer? Eu vou criar um array aqui para que eu consiga pegar o nome desses caras aqui, ó, tá? E como é que eu vou criar um array? Como é que eu vou montar esse nome? Eu vou criar aqui uma variável, vai chamar array vende, de vendedor. Ele vai ser de um tipo, ele é um array do tipo string, né? Então vamos pôr aqui array do tipo string. E o que que eu vou colocar dentro desse meu array? Eu vou usar uma função aqui que ele vai fazer um select dentro da minha tabela de vendedor, e vai retornar para mim somente aqueles valores. Tá? Só que tem um detalhe, agora que eu lembrei de um ponto. Eu não vou fazer o filtro em cima dessa tabela de vendedor, porque aqui eu posso ter mais vendedores e não necessariamente eles vão aparecer aqui. Né? Pode ter vendedor que não vendeu nada, então não faz sentido eu fazer um filtro dentro da tabela de vendedor. E sim dentro da minha tabela que tem o nome dos vendedores. Ou seja, aí eu vou fazer um filtro mais assertivo, porque eu vou filtrar somente os vendedores que estão na minha tabela de venda. Tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Agora a gente vai aplicar o filtro. Aqui eu vou usar uma funçãozinha em VB para poder selecionar para mim somente os valores não repetidos dentro da minha tabela. Porque quando eu aplicar o filtro, eu vou percorrer item a item do que existe na minha tabela de vendedor. Se eu fizer o filtro na minha outra tabela, na minha tabela onde tem os nomes dos vendedores, ele vai percorrer todos os nomes. Também funciona. Só que daí a gente vai ter uma perda desnecessária, porque eu vou ter que colocar uma condicional para verificar se o meu resultado é vazio ou contém informação. Agora, se eu aplico o filtro na minha tabela ali com as vendas, que já está atualizada, todos os meus resultados, todos os meus filtros, eles terão resultado, porque eles já estão ali na lista. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou falar primeiro quem é a tabela que eu vou aplicar o filtro. A minha tabela de venda. Aí eu vou usar aqui um as enumerable, tá? Ponto select. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar uma função, tá? E quem que vai ser meu R? Meu R vai receber o nome da coluna que eu vou aplicar o filtro, que é a coluna status, que é onde tem o nome do vendedor ou o não encontrado. Tá? Ponto toString. Eu vou jogar um trim aqui no final, que se por acaso aparecer um espaço em branco ali no começo ou no fim, ele já remove. Tá? Só que nesse filtro ele vem ali, o vendedor Thiago, por exemplo, ele apareceu 3, 4, 5 vezes, mas eu não quero que ele apareça repetido, eu quero que apareça somente uma vez. Ou seja, eu vou usar o distinct. Ele vai retornar para mim somente os que não se repetem. Tá? Ou seja, ele vai retornar para mim os nomes de forma não repetida. Se o Thiago apareceu 5 vezes, ele vai retornar somente uma vez para mim. Tá? E isso tudo aqui eu vou transformar no ponto to array. Beleza? Então essa aqui é a minha funçãozinha que vai retornar para mim aqueles nomes. Tá? Vamos ver aqui se deu certo. Vou pegar esse log que está aqui e vou jogar ele para cá agora. E vamos colocar um breakpoint aqui e executar.
Pronto, vamos lá. Lembrando que esse aqui é a nossa tabela, tá vendo? Ó? Thiago, José Henrique, não encontrado, José Henrique, Thiago. Os nomes aparecem repetidos aqui várias vezes. Vamos ver o que que a gente tem aqui nesse array de venda. Olha lá, retornou para mim Thiago, retornou José, retornou Henrique e ele deu um valor como não encontrado. Ou seja, ele pegou todos os nomes que estão nessa tabela, aqui na coluna status, e retornou para mim eles de maneira a não se repetir. Pronto. Agora eu já tenho um array, eu consigo fazer um looping dentro desse array e aplicar o filtro. Tá? É o que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Nosso próximo passo, eu vou fazer um for each. Só que agora vai ser um for each normal, porque eu vou percorrer ele dentro de um array. É no array vende, tá? Aí o que que eu vou fazer? Como aqui o meu primeiro item do array, ele já é um item aqui do meu, é um daqueles nomes do status, eu já vou mandar ele aplicar esse nome como um filtro de tabela. Então eu vou usar aqui um filter, aqui ó, filter data table. Tá vendo? Aqui eu vou falar qual tabela eu vou aplicar o filtro. Eu vou aplicar o filtro na minha tabela de venda, né? Porque eu quero fazer o quê? Eu quero pegar somente as vendas de determinado vendedor, tá? E aonde eu vou salvar o resultado desse filtro? Eu vou criar uma tabela nova aqui. Vou chamar ela de DT Result, tá? Então agora nós vamos configurar esse filtro. Qual coluna eu vou aplicar o filtro? É na minha coluna status. E o que que eu quero que essa coluna tenha como filtro? Eu quero que ela seja igual ao meu item, né? Então eu não preciso pôr tipo ponto toString aqui, porque esse meu for each ele já está como um argumento do tipo string, tá? Então não é necessário colocar ali o ponto toString. Tá? Então beleza. Entrei na minha tabela de vendas, que é essa aqui, ela está com a coluna aqui atualizada. Peguei, apliquei um filtro com o item, ele vai retornar para mim somente o filtro daquele vendedor e vai salvar o resultado nessa tabela aqui, que é a DT Result. Tá? E uma vez que eu tenho isso aqui salvo como DT Result, eu vou salvar o resultado dele num arquivinho para que eu possa usá-lo futuramente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou mandar um write CSV, tá? Quem eu vou salvar nesse write CSV? Eu vou salvar DT Result, essa tabela que criou aqui. Aonde eu vou salvar? Nesse caso, eu vou pegar, vou criar uma pastinha temporária aqui dentro. Eu vou salvar aqui dentro, tá? Vou salvar aqui dentro. Mas, nesse caso, eu não quero salvar com esse nome. Eu vou salvar com o meu, que é o nome do meu vendedor, .csv, tá? Então, eu vou fazer o filtro, vou salvar nesse caminho. Só que como eu estou usando essa variável aqui dentro de um for each, eu vou pegar e vou limpar a minha tabela. Uma vez que eu tenha criado essa tabela, eu vou pegar e vou limpar a tabela. Vou fazer um clear data table, quem é a tabela que eu quero limpar? A minha tabela de resultado, que é aqui eu estou salvando aqui. Beleza? Então aqui o que nós vamos ter? Aqui nós temos uma rotina que vai filtrar a tabela e salvar dentro desse arquivo temp. Tá, vamos testar para ver se deu tudo certo. Pronto, executou. Vamos verificar aqui na nossa tabela temp. Pronto. Aqui ele criou os arquivos com o nome do vendedor e os arquivos com as informações. Vamos ver aqui, ó. Ele pegou e juntou, tá vendo? O Henrique fez essas vendas. Aí o outro aqui, o Thiago, pegou e agrupou as vendas que o Thiago fez, né? Não encontrado, ou seja, são os vendedores que ele não encontrou. Olha aqui, ó. Ele não encontrou. Ele não encontrou o vendedor número 4, não encontrou o vendedor número 21 e não encontrou o vendedor número 5. Né? E faz sentido porque eles não existem aqui. Pronto, com isso nós criamos o arquivo. Só que como nós setamos o vendedor como não encontrado, ele é um status, é um valor fixo, o que que a gente poderia fazer aqui só para poder finalizar esse projetinho?
eu posso pegar aqui no final, isso aqui dentro desse próprio for each, eu posso pegar e colocar uma rotina aqui dentro para poder fazer um envio de e-mail, tá? Supondo que eu fosse fazer um envio de e-mail a cada vez que eu criasse um arquivo desse CSV. Então eu poderia colocar um if simples aqui. Aí esse if iria verificar se o item ponto equals ele contivesse aquele texto lá nosso não encontrado, o que ele poderia fazer? Nesse caso, ele ia fazer o envio de um e-mail para uma determinada área informando que aquele arquivo, aqueles vendedores não foram encontrados. Ou, caso contrário, no caso ele encontrou um vendedor, ele faria o envio do e-mail para aquele vendedor ou para o supervisor, enfim, para quem fosse necessário. Eu não vou montar essa parte, eu já tenho um vídeo que explica como é que trabalha com Exchange, como é que trabalha com envio de e-mail da Exchange. Foi só uma dica para poder mostrar como que dá para a gente trabalhar quando você fixa um valor como um status a ser usado futuramente, tá? Então é isso, pessoal. Esse era o objetivo, né? Nós chegamos no resultado final, conseguimos gerar o arquivo aqui. Tínhamos como entrada um arquivo com todas as vendas feitas e um código do vendedor. Como outra entrada, um arquivo com o código do vendedor e o nome do vendedor. E o nosso processo fez o quê? Ele agrupou as vendas por vendedor e criou um arquivo separado para cada um deles. E com base nesse arquivo, a gente pode enviar para a área responsável e fazer as demais manipulações. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que essa dica ajude vocês aí nos desenvolvimentos. Até mais, tchau, tchau.